16 Luas chegou nos cinemas para ser o maior filme do Dia dos Namorados e para iniciar uma grande franquia. A saga tinha tudo a seu favor: sucesso dos livros, elenco de peso com Viola Davis e pouquíssimos problemas durante a sua produção. Mas, mesmo assim, esse filme não conseguiu fazer dinheiro nenhum, a sua sequência nunca aconteceu e hoje não passa de saudade. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje é dia da gente falar de uma saga que eu sinceramente nem conhecia antes de ver a galera pedindo aqui nos comentários. Mas depois de ver tanta gente mencionando 16 Luas aqui, eu resolvi dar uma pesquisada, fui ver qual é que era dessa saga, assisti o filme e tem algumas coisinhas pra dizer. Então se prepare e vem comigo pra gente entender qual foi todo o caô que rolou com esse universo agora. Se você tava morando em Marte, assim como eu, aparentemente, 16 Luas é um filme de 2013 que adaptava o primeiro livro da saga Beautiful Creatures, de Kami Garcia e Margaret Stowe, universo que teve um certo sucesso literário e acabou tendo 4 livros publicados: Beautiful Creatures, Beautiful Darkness, Beautiful Chaos e Beautiful Redemption. Títulos que, para as terras brasileiras, foram traduzidos como 16, 17, 18 e 19 Luas, respectivamente. Se alguém que conhece o lore dessa saga, por favor, me diz aqui se essa tradução faz sentido ou se era só a equipe de localização com raiva do patrão. A história do filme se passa na pequena cidade de Gatlin, no sul dos Estados Unidos, local que abriga uma comunidade bastante conservadora e lar do garoto Ethan. A pacata vida desse moleque é estremecida com a chegada da misteriosa Lina do Chains, sobrinha do recluso Macon Ravenwood, homem cuja família carrega uma reputação sombria. Quando o Ethan se aproxima da novata da cidade, ele descobre que a garota é uma bruxa, ou conjuradora, como elas são conhecidas nesse universo. A gente também fica sabendo que no aniversário de 16 anos da Lina, a sua natureza verdadeira será revelada e ela será clamada pelas forças da luz ou pelas forças das trevas. Esse filme tem uma vibe meio gótica, de romance com fantasia, que muita gente compara a Crepúsculo, mas eu sinceramente acho que não tem muita coisa a ver não, tá? Tirando o fato de ser um romance entre dois personagens jovens e que um tem um determinado poder sobrenatural e o outro não, eu acho que essas coisas realmente são bem diferentes. Mas essa comparação provavelmente seria inevitavelmente feita de qualquer jeito, e inclusive era uma das preocupações do diretor e roteirista desse projeto, o Richard LaGravenese. Esse foi o moço que também escreveu e dirigiu o queridinho da galera PS Eu Te Amo e estava encarregado dessa obra. Richard conta que chegou a hesitar em pegar o projeto porque achava que muita gente ia ver 16 Luas como uma cópia de Crepúsculo. My own hesitation about doing this was that people were going to perceive this as being a Twilight copy. Mas acabou aceitando e tinha a intenção de fazer esse filme ser o menos parecido com a obra dos vampiros o possível. E eu acho que ele conseguiu, mas para poder botar essa obra em produção, o Richard teve que, antes de tudo, convencer as principais estrelas do filme a embarcarem nessa jornada. Isso porque ele queria os novatos Alice Englert e Alden, esse sobrenome aí, para darem vida aos personagens principais. Mas na verdade nenhum deles queria fazer parte do projeto inicialmente. Foi só depois de uma conversa franca e de conseguir mostrar o que ele estava fazendo que o diretor e roteirista conseguiu convencer os dois atores a aceitarem o papel. Bom, além desses dois, uma galera com um nome muito pesado também foi convencida a se juntar a esse projeto. Sério, meu irmão, pega esse elenco. Viola Davis, Jeremy Irons, Emma Thompson e Margot Martindale também estavam nessa produção. E gente, geralmente quando eu conto as histórias dessas produções que falharam no cinema aqui no canal, sempre tem alguma coisa muito específica, algum perrengue muito problemático que aconteceu durante a produção delas. Dessa vez, a história desse filme não tem grandes causas, grandes problemas durante a sua produção. Ela foi relativamente calma e o filme estreou no cinema em fevereiro de 2013. Mas então como é que um projeto que contava com gente experiente, com nomes de peso no elenco e que não passou por nenhum desafio absurdo durante a sua produção, acabou falhando tão feio? Bom, o primeiro motivo foi que 16 Luas teve que enfrentar uma galera muito pesada na sua estreia. O filme estreou no fim de semana de Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, buscando atrair um público jovem pra ver um filminho de romance sobrenatural, dar os beijinhos e depois sair pra comer pastel e tomar caldo de cana. E o marketing desse filme foi fundo
tudo nessa estratégia, só que sem o pastel e caldo de cana, o que foi um tremendo erro. O marketing queria fazer desse filme o filme para ser assistido no fim de semana de Dia dos Namorados. E tudo bem, eu acho que é uma estratégia válida, só que é o seguinte, nesse mesmo fim de semana, tava estreando Um Porto Seguro, filme baseado no livro de quem? O último romântico do mundo, Nicholas Sparks. E foi esse o filme que realmente acabou atraindo os casais para o cinema. Ou seja, aqui a gente já perdeu uma boa parte do público, porque bater de frente com o Nicholas Sparks durante o Dia dos Namorados não é uma tarefa fácil. Por outro lado, quem tava triste, sozinho e desiludido lá em 2013 foi extravasar enchendo a cara de pipoca e refrigerante assistindo Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, que também estava debutando naquele mesmo momento. Bom, se enfrentar Nicholas Sparks e Duro de Matar era o mesmo que rolar um pedregulho montanha acima, 16 Luas ainda teve que enfrentar mais uma adversidade. Isso porque, nessa mesma época, também tinha uma outra novidade recente no cinema e que estava sendo super bem falado. Essa obra também preenchia esse nicho de romance gótico adolescente. Ela se chamava Meu Namorado é um Zumbi, tinha estreado uma semana antes e ainda assim ficou na frente de 16 Luas, que no seu final de semana de lançamento ficou só lá na sexta colocação, atrás de todos esses e mais alguns, e acabou arrecadando apenas 7 milhões de dólares. O filme ficou ali mais perdido que Cachorro em Dia de Mudança e, ao invés de pegar a coroa de melhor filme do Dia dos Namorados, acabou completamente esquecido. Mas esse filme não foi esquecido por todo mundo, porque os fãs do livro, uma das espécies mais maltratadas do planeta Terra, foram em peso assistir essa adaptação nos cinemas. Mas 16 Luas também não agradou essa galera. O filme tem 47% de aprovação dos críticos e 54% do público, ou seja, as avaliações da época não inspiraram muita confiança para que mais pessoas forem assistir ao longo das próximas semanas. Para exemplificar, Meu Namorado é um Zumbi, tendo estreado antes e já tendo perdido ali parte do seu momentum, continuou consistentemente fazendo mais grana nas bilheterias do que 16 Luas, porque o boca a boca de Meu Namorado era um Zumbi era bem positivo. Assim, as pessoas continuaram indo assistir o filme, enquanto o mesmo boca a boca não funcionou para 16 Luas. Bom, e por que é que esse boca a boca dos fãs não funcionou? Evidente que em parte porque as críticas iniciais não foram boas, porém também teve mais uma coisinha. O filme mudava muita coisa importante, inclusive o final dessa narrativa, e mesclava dois personagens em um, como é o caso da Viola Davis, entre outras alterações que são um tanto quanto pesadas. Algumas mudanças aconteceram porque o livro era relativamente extenso, cerca de 563 páginas, o que é mais ou menos a mesma extensão de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que tem 547. O problema é que outras mudanças aconteceram porque a galera que tava no comando desse projeto, quer saber, eu nem vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Eu vou simplesmente trazer as palavras do próprio diretor aqui e você tira aí as suas próprias conclusões. Durante um episódio do podcast How Did This Get Made, gravado lá em 2018, descreveu o seguinte enquanto falava sobre a produção de 16 Luas. Quando eu estava escrevendo, eu disse pro estúdio e pro produtor, eu vou precisar mudar muita coisa porque não tem outro jeito de fazer isso. Tem problemas com o livro. E eles me disseram, não faz diferença, porque não é uma saga infanto-juvenil popular. Mas calma que ainda tem mais porque ele vai complementar a conversa assim. O quê? Desembucha! O quê? E então, porque nós estávamos fazendo o filme e o marketing começou, o livro começou a vender muito mais que outras sagas infanto-juvenil. Então, quando tudo estava finalizado, os adolescentes americanos rejeitaram completamente porque era diferente demais do livro. Não é possível! Bom, com os fãs desiludidos, uma competição dura. Evidentemente que esse filme não conseguiu fazer dinheiro. 16 Luas custou 60 milhões de dólares e acabou fazendo um total de também 60 milhões de dólares, o que pode fazer você achar que ele ficou no 0 a 0. Mas, de maneira geral, um filme precisa fazer ali por volta de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para poder começar a dar lucro, porque esses custos não cobrem marketing, distribuição e parcela dos cinemas. Ou seja, o filme acabou dando um prejuízo gostoso pro estúdio. E olha, gente, eu sinceramente não acompanhei essa saga lá em 2013, eu realmente não conhecia esse universo antes de vocês deixarem aí nos comentários. Provavelmente na época eu achava que era uma vergonha alheia, sabe? Aquela arrogância de quem tá saindo da adolescência e entrando numa vida mais adulta, coisa que depois você perde com o tempo porque você passa a perceber que tem coisas muito mais importantes do que você ser fiscal de gosto alheio. Quer dizer, nem todo mundo, né? Tem uma galera que passa dessa época, mas
continua querendo fiscalizar o gosto dos outros. Mas beleza, vamos lá. Tô dizendo isso pra falar que eu assisti esse filme pra poder fazer esse vídeo e despido de toda essa arrogância característica ali de quando eu era mais jovem, e tendo plena noção de que hoje eu não sou o público-alvo dessa obra, ainda assim eu consigo entender o porquê que essa obra não foi nada bem recebida. Porque eu, sinceramente, achei essa narrativa uma obra muito fraquinha pro que ela se propõe a ser. Primeiro porque eu achei essa dicotomia de que a personagem vai ser clamada pela luz ou pelas trevas no filme bem rasa e sem nuance nenhuma. Como assim eu faço 16 anos e uma coisa abstrata chamada luz ou trevas me clama e me define pelo resto da minha existência? Eu não sei como é nos livros, mas do jeito que foi colocado no filme é uma situação sem nenhum tipo de profundidade. Uma outra coisa que a narrativa tenta fazer é forçar empatia com a protagonista por ela ser desprezada pela cidade. O filme pede desesperadamente que a gente goste dela porque ela é uma pobre coitada que sofre com os bullies, e isso é um truque barato pra me fazer gostar da personagem principal sem que ela tenha que fazer nenhum esforço, nenhuma ação, demonstrar nenhuma qualidade. A narrativa pede que eu goste dela baseado simplesmente em pena. E aliás, essa história da cidade também desprezar a novata, eu honestamente acho que não faz sentido. Porque assim, o povo da cidade acredita que aquela era uma família amaldiçoada. Daí uma janela explode na escola e todo mundo em pleno século XXI acusa a garota de bruxaria. Eu não sei, gente, eu acho muito pouco plausível que a primeira explicação para uma janela explodindo na época moderna, mesmo que seja numa cidade pequena, seja bruxaria. Eu acho que se isso acontecesse no século XVI ou XVII seria factível, mas em pleno, sei lá, 2013, a primeira explicação lógica da cidade inteira é a garota ser uma bruxa sem ter nenhum tipo de evidência. Bom, e se tem uma coisa que eu detesto em filme, que é algo que também aconteceu em Eu Sou o Número 4, é quando a história me diz pra prestar atenção em alguma coisa porque parece que vai ser importante e no final das contas não usa pra nada. Aqui nesse filme o roteiro dá uma ênfase no pai do Ethan, em como ele mudou desde que perdeu a esposa, como ele ficou recluso, e em mais de uma cena isso é mencionado, como se o filme realmente estivesse preparando para que ele aparecesse em algum momento. Porém, isso nunca acontece. Então, meu irmão, pra que você tá me falando pra prestar atenção nisso? Agora, sinceramente, eu não acho que isso seja parecido com Crepúsculo. Tem uma vibe similar com uma pegada gótica e um romance sobrenatural, mas tirando isso, eu acho que não tem muitas semelhanças. Não tem ninguém super misterioso e poderoso, não tem triângulo amoroso, não tem uma vibe meio erótica, meio constrangedora, nada disso. E aqui a gente chega no último e derradeiro ponto do porquê 16 Luas sofreu tanto na época que ele foi lançado. Nessa época, tudo era inevitavelmente comparado a Crepúsculo, Harry Potter ou Jogos Vorazes. E 16 Luas acabou indo nesse mesmo barco, sofrendo com esse mesmo efeito colateral, o que certamente afastou uma galera de assistir esse filme nos cinemas também. É engraçado porque esse filme realmente não teve grandes problemas na sua produção, mas a soma de ter que bater de frente com outros pesos pesados na sua estreia, um roteirinho fraco que realmente não agradou e que mudou muita coisa em relação aos livros, e ter sido colocado no mesmo barco de comparação de todas essas obras de adaptação infanto-juvenil da época, atrapalharam muito essa franquia. 16 Luas tinha um elenco talentosíssimo e passou por uma produção tranquila, mas a tentativa de se estabelecer como o grande filme do Dia dos Namorados, o desagrado dos fãs com a adaptação, e tendo sido lançado numa época em que as adaptações infanto-juvenil apareciam à torto e à direito nos cinemas, essa saga simplesmente não tinha no seu primeiro filme o suficiente para se destacar, não fez dinheiro e uma sequência nunca foi anunciada. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtia 16 Luas e se você gostaria de ver um reboot dessa saga. Eu gostaria de trazer notícias melhores pra galera que pediu esse vídeo, mas eu honestamente acho que esse universo tá lá no fim das listas de prioridades de reboots de Hollywood. Mas sonhar não custa nada, né? Quem sabe? Valeu, gente, um abraço e até a próxima!